A mensagem das crises. Independentemente de como você vivencia as crises, sempre há nelas uma mensagem para a sua própria vida. Cabe a você não projetar suas experiências para fora, nos outros, o que é sempre a tentação mais perigosa. Ou ainda, projetá-las em você mesmo de um modo autodestrutivo, o que o leva a desviar-se da meta do mesmo modo que sucede quando projeta suas experiências nos outros. A atitude do tipo sou mal, não sou nada, é sempre desonesta. Essa desonestidade precisa ser exposta para que a crise possa ter sentido, quer seja pequena ou grande. Se você aprende a separar a menor sombra de sua vida diária e explorar o seu sentido mais profundo, você controlará as pequenas crises de um modo que se tornará impossível a dilatação do abscesso. Assim, nenhuma erupção dolorosa é necessária para remover uma estrutura arruinada. Isso lhe revelará a realidade pura de que a vida universal, não corrompida, é uma felicidade dourada de beleza sempre crescente. Toda pequena sombra é uma crise, pois ela poderia não estar aí. Ela só está aí porque você se desvia do núcleo central que cria a crise. Assim, separe as menores sombras da sua vida diária e pergunte-se sobre o seu significado. O que você não quer ver e o que não quer mudar? Se encarar isto e realmente desejar encarar o núcleo principal e realizar a mudança necessária, a crise terá preenchido a sua função. Você descobrirá novas dimensões da questão básica que farão nascer o sol, e a noite escura passará a ser a educadora, a terapeuta que a vida sempre é quando você procura compreendê-la. Sua capacidade de relacionar-se com a negatividade dos outros se desenvolve apenas na medida em que você consegue fazer o que explico nessa palestra. Quantas vezes você percebe sentimentos negativos vindo de outras pessoas, mas não consegue lidar com eles por estar ansioso, inseguro e confuso a respeito da natureza e do seu envolvimento e da sua interação com eles? Em outras ocasiões, você até pode não se dar conta da presença efetiva de hostilidade nos outros. A sutileza e a maneira indireta de agir deles o confundem, fazem com que se sinta culpado relativamente às suas ações instintivas, mas você é ainda menos capaz de lidar com a situação. Essa ocorrência frequente é adotada devido à sua cegueira em relação a você mesmo e à sua resistência à mudança. Quando você projeta suas velhas experiências negativas nos outros, é-lhe impossível ter percepção adequada do que realmente acontece na outra pessoa e, portanto, você não consegue lidar com a situação. Você viverá uma nova e magnífica virada em sua vida à medida que desenvolver sua capacidade de observar honestamente o que o perturba em seu interior e à medida que desejar mudar. Quase imperceptivelmente, como se nada tivesse a ver com seus esforços, um novo dom surge em você. Você vê a negatividade dos outros de um modo que o deixa livre, que lhe permite confrontá-los, que é eficaz. Essa negatividade não tem efeito adverso sobre você. Com o correr do tempo, ela deve ser benéfica também para os outros, sempre que quiserem que o seja. Quando você resiste à mudança, o medo aumenta porque o seu ser mais íntimo sabe que a crise, a erupção e o colapso são inevitáveis e se aproximam num ritmo contínuo. Todavia, você resiste a adotar as medidas que poderiam evitar a crise. O que digo aqui é a história da vida humana. É aqui que a natureza humana é surpreendida. A lição deve então ser repetida até que o medo ilusório de mudança seja exposto como um erro. Se a crise pode ser compreendida do modo como a exponho aqui, e se você realmente medita para compreender sua própria crise e para se desprender daquilo que se agarra, e encara as limitações que estabelece para a questão específica, a vida se abrirá quase que imediatamente. Você deve também entender que a mudança não pode ser realizada apenas pelo ego.
O eu volitivo e consciente, sozinho, é incapaz de fazer isso. Em grande parte, a dificuldade de mudar e a resistência à mudança deve-se ao fato de você ter esquecido que não pode concretizá-la sem a ajuda divina. Por isso, você vai de um extremo errôneo a outro. Num dos extremos, você pensa que é você que deve realizar a transformação interior. Por saber em seu ser profundo que não consegue fazer isso, que simplesmente não dispõe do equipamento necessário para tal, você desiste. Você sente que não há esperança de mudar a você mesmo, e assim nem sequer tenta realmente, nem manifesta o desejo claramente formulado de agir desse modo. Você está certo em acreditar que lhe falta a capacidade de mudar, quando se considera exclusivamente como ego consciente e volitivo. A resistência é em parte uma expressão da tentativa de evitar a frustração de querer algo que não pode ser realizado e que certamente desembocará na desilusão. Essa reação extrema acontece na camada mais profunda da psique humana. E o mesmo ocorre com o extremo oposto, em que você professa a crença num poder superior, ou Deus, que deve fazer tudo por você. Você se instala num estado de absoluta passividade, esperando a mudança. Novamente, o eu consciente não dirige seus esforços para onde deveria. Esperança falsa e resignação falsa são apenas dois lados da mesma moeda, passividade absoluta. Mas o dinâmico ego tenta ir além da própria capacidade e inevitavelmente termina no mesmo lado passivo de esperar falsamente ou de falsamente desistir da esperança. A atividade exaure e o eu torna passivo. Essas atitudes podem existir simultaneamente ou alternadamente. Para realizar uma mudança positiva, deve-se desejá-la. Você deve querer estar na verdade e mudar. E deve orar a atuação divina mais profunda em sua alma para que torne a mudança possível. A partir disso, você espera que a mudança aconteça, de modo confiante, esperançoso e paciente. Este é o pré-requisito absoluto para a mudança, quando nem sequer lhe ocorre assumir essa atitude de oração e diz: quero mudar, mas meu ego não consegue fazê-lo. Deus o fará por mim. Tornar-me-ei um canal disponível e receptivo para que isto aconteça. Você basicamente não tem o desejo de mudar, ou tem dúvidas sobre a realidade de forças superiores dentro de você. Essa confiança e paciência, essa convicção e esperança de que a ajuda virá, se você tiver o desejo ardente de contemplar a verdade, podem ser adquiridas. Não se trata de uma atitude infantil que quer uma autoridade o faça por você. Bem ao contrário, este enfoque concilia a atitude de responsabilidade pessoal e adulta que começa a agir confrontando o eu com a atitude receptiva em que o ego conhece as suas próprias limitações. Nessa atitude receptiva, desejando conhecer a verdade e mudar, você permite que Deus penetre na sua alma desde as profundezas do seu ser. Você se abre para que isso aconteça. Quando essa atitude é adotada, a mudança se torna uma realidade viva para cada um e para todos. Quando há falta de confiança e fé de que o divino possa realizar-se através de você, é porque você mesmo não se deu a oportunidade de experimentar a realidade pura desses processos. Você negou a você mesmo essa experiência. E por nunca tê-la experimentado, como pode confiar nela? Além disso, pelo fato de você ainda ter como reserva alguma portinhola de fuga, portinhola essa que o impede de participar da vida de modo pleno e receptivo, você não experimenta a maravilha da realidade do Espírito Universal em seu interior. Por não ser honesto com a vida, você não consegue acreditar realmente no poder da inteligência universal, que está com você o tempo todo e que se põe a trabalhar no momento em que você lhe dá espaço. É imprescindível uma entrega total a ela, sem reservas. Essa entrega é o pré-requisito absoluto para que você descubra sua realidade em você. Mesmo não conhecendo o resultado,
Se o modo de agir de Deus será ou não agradável a você, a entrega deve ser feita. Faz parte do processo não conhecer a resposta neste momento. Considerações de mentiras que impedem uma entrega total mantêm-no preso ao modo de vida antigo, distorcido e ilusório, ao mesmo tempo que deseja alcançar um modo novo, liberado e livre, em que você é íntegro, completo, em vez de internamente dividido e atormentado pelo sofrimento dessa divisão. Mas a duplicidade não é aceitável. Sua entrega ao Criador Supremo deve ser total, extensiva aos aspectos aparentemente mais insignificantes do ser e da sua vida diária. Você deve entregar-se totalmente à verdade, pois só assim estará entregue ao Espírito Universal. Se esta for a sua atitude, você deixará a antiga praia em que está acostumado e boiará momentaneamente no que parece ser uma incerteza. Mas você não se importará com isso. Você se sentirá mais seguro do que nunca quando se fixava a antiga praia, a estrutura falsa que deve ser demolida. Você rapidamente saberá que não há nada a temer. Há necessidade de reunir coragem para agir assim, para enfim descobrir que este é de fato o modo mais seguro e garantido de viver. Na realidade, não se requer nenhuma coragem. Então, e somente então, as noites escuras se transformarão em instrumentos de luz.